esquece tudo. Acabou, está diante do trono do Senhor. Peça ao Senhor, junto comigo, que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós glorificamos ao Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Pai, porque estamos aqui tão somente para prestar um culto ao Senhor, Pai. Ó Deus, que cada louvor, cada leitura, cada oração, cada ato desse culto tenha sido para a glorificação Tua, Pai. Nós pedimos ao Senhor que tenha sido assim, Pai, e que a nossa vida nesse instante, Pai, possa estar voltada simplesmente ao Senhor. Pai, usa o Teu servo, pastor, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nessa noite, Deus, e que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, que o Senhor possa curar a nossa ferida, que o Senhor possa acalmar o nosso coração, a nossa vida para o que temos que fazer essa semana. Senhor Deus, aquieta nosso coração, porque nós nem sabemos o que o Senhor tem para nós nessa semana. Ó Senhor Deus, e que o Senhor possa fazer com que em meio aos nossos problemas do dia a dia, em meio às nossas chateações, em meio a tudo aquilo que vem contrariar a nossa vida, Pai, nós possamos colocar em primeiro lugar o Senhor, ó Pai, e que o Senhor venha nos ensinar, Pai, venha, Pai, como Pai de amor, nos ensinar, nos corrigir, e também, Senhor Deus, nos momentos que precisamos do Teu carinho, que possamos receber do Senhor, ó Pai. Para isso eu te peço, Pai, usa o Teu Filho, mais uma vez eu te rogo, Pai, e te agradeço desde já, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. No domingo passado, os irmãos lembram que eu preguei sobre Maria e Isabel. Estão lembrados disso? Lembram? Eu preguei sobre Maria e Isabel, né? Que Deus não chega nem tarde nem cedo. Para Maria, aparentemente, ele chegou cedo, né? Para Isabel, aparentemente, ele chegou tarde. Deus é um Deus que não chega nem cedo nem tarde, chega na hora certa, né? No momento certo. E eu preguei em Lucas, no capítulo 1. E nessa noite, irmãos, eu quero pregar em Lucas, no capítulo 1 novamente. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25. Falando sobre a visão que Deus dá a Zacarias, o que acontece com a família de Zacarias e de Isabel. Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25. No domingo passado nós pregamos Lucas 1, do 5, do 1 até o 40 e pouco, né? Até o 45. Hoje a gente vai pregar só até o 25, do 5 ao 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se que tanto demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, expressava-se por aceno e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Zacarias, ele era um sacerdote. Ele era da ordem de Abias. Sua mulher era da linhagem de Arão. Os dois eram de linhagem sacerdotal. E tanto um quanto o outro tinham qualidades. E a qualidade, nós vemos pelo menos 2 qualidades aqui. Primeiro é que eles eram justos perante Deus. E a segunda é que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ora, irmãos, naquela época, essa época aqui, a lei ainda imperava. Jesus não tinha vindo, não tinha havido morte de Cristo na cruz. Então o que mandava aqui era a lei mosaica. E a lei mosaica dizia o seguinte: se você tropeçar em um mandamento, você tropeça em todos. Se você errar um dos requisitos que a lei tem, você errou em todos os outros requisitos. Não adiantava você guardar todos e tropeçar em um. Tropeçou em todos. E aqui diz que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então era um casal que verdadeiramente vivia ali aos pés do Senhor e aprendia e caminhava, e não tinha nada que pudesse ser falado acerca desse casal. Só que existia. Deus chega, manda o anjo Gabriel fazer uma promessa para ele. Ele está lá no momento dele, lá dentro do santuário, e o anjo chega e fala: olha, você vai ter um filho. E ele diz: mas como? Minha mulher já é idosa, já é velha, estéril, não tem jeito. Aí o anjo disse para ele: olha, porque você não creu, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo porque você não creu. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é essa visão que Deus dá a Zacarias. Dá uma visão de algo novo, dá a visão de algo que mexe com o coração dele, algo que ele orava há tanto tempo, que era por um filho. E Deus dá essa visão, e agora quando Deus dá a visão, ele nega. Ele fala: não é possível. Ou seja, ele é aquela ideia de clamar, de pedir, e quando Deus dá, a gente fala: não acredito. Não tem jeito. Deus não pode fazer isso. Porque, na verdade, Deus, a gente começa a limitar o poder de Deus. Só que existia algumas condições adversas. Qual era a promessa? Você vai ter um filho. E aí aparecem as condições adversas a essa promessa. E a primeira condição adversa é que Isabel era estéril. Não tem como. Eles também eram avançados em idade. E a gente lembra aí de Abraão, de Sara, da velha aliança, e a gente agora lembra de Zacarias e Isabel na nova aliança. João Batista é o precursor de Jesus. E a gente começa a olhar para esse texto, a gente começa a ver alguns ensinamentos sobre essa unção de Zacarias, a unção que Deus dá a Zacarias, essa visão que Deus dá a Zacarias. A primeira coisa que precisa de acontecer, e que a gente aprende nesse texto, o primeiro ensinamento, é que Deus nos escolheu como sacerdotes
para ministrarmos diante dele, nesta igreja, irmãos, nesta igreja. Sabe por que eu digo isso, nesta igreja? Porque muitas vezes nós somos, já ouviu falar assim, é uma bênção, pessoa é uma bênção, fora da igreja, mas aqui não faz nada. É uma bênção, vai cantar num outro lugar, nossa, que bênção, mas aqui não abre a boca. Vai tocar em outro lugar, mas aqui não toca. Então aqui, é aqui que Deus te escolheu. Deus escolheu a sua vida para ministrar a Ele nesta igreja, neste lugar. Porque veja, olha o que diz o versículo 8, do capítulo 1. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Deus não tirou Zacarias do seu ministério. Não precisou de Zacarias sair daquilo que ele estava fazendo para exercer o seu ministério, porque o texto diz, na ordem do seu turno. Não tem nada diferente. Ele não precisou de sair, não precisou de mover as coisas para Deus mostrar. Eles precisavam de ter um coração aberto. Ele estava com o coração aberto, mas não creu. Deus não mexeu no essencial do ministério sacerdotal dele. Veja o versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Era costume. Ele não estava fazendo nada diferente. Ele não estava virando cambalhota. Ele não estava tomando decisões para Deus falar comigo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Estava tudo da forma normal, tudo tranquilo. Deus não mexeu no essencial do ministério sacerdotal dele. Queridos, nós podemos negociar costumes, ritos, formas de louvor, liturgia de culto, porém não há como negociar os princípios fundamentais da palavra de Deus. Não tem como nós mexermos nisso. Só a graça, só a fé e só as escrituras, e isso nós não abrimos mão. Não tinha como mexer. Então Deus falou assim, eu vou trabalhar do jeito que é. Agora é interessante que existe uma multidão que espera pelo nosso ministério sacerdotal e eles estão ávidos por ouvir o que Deus tem nos falado. Olha o que diz o versículo 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Enquanto Zacarias entra dentro do santuário, enquanto ele está lá tendo essa visão, tem um povo lá fora esperando ele, para ele trazer algo diferente. Queridos, tem pessoas lá fora esperando a minha palavra e a sua palavra. Hoje de manhã nós estamos falando que as pedras estão clamando, as pessoas estão pedindo, me fale de Jesus, me fale do amor de Deus. Existe uma multidão lá fora que está ávida para ouvir a palavra de Deus, precisando da palavra de Deus, e eu e você somos os portadores dessa palavra. Eu sou tímido, eu não sei como falar, eu não sei o jeito de falar. Abre a tua boca que Deus vai encher ela em nome de Jesus. Não fique com medo. Não sei fazer nada, convide a pessoa para vir à casa de Deus. Deixe o resto com Deus. Deus tem nos escolhido para ministrarmos diante dele. Deus tem escolhido para estarmos diante dele. E essa multidão que está lá fora precisa urgentemente de palavra de Deus. O segundo ensinamento é que Deus dá uma nova visão a Zacarias. E nessa visão, Deus disse para ele o seguinte: olha, você vai ter um filho. E esse filho vai ser uma bênção. E ele vai crescer e vai trazer prazer e alegria. Se nós trouxermos para hoje, qual é a visão que Deus tem nos dado, irmãos? Versículo 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Deixa eu dizer uma coisa. Deus tem nos dado uma visão nessa igreja de crescimento, amém? Amém. Deus tem nos dado a visão de um novo tempo, amém? Só que isso causa temor. Isso causa temor. Versículo 12 diz que quando ele vê, o coração dele se apodera de temor. Essa visão nos dá temor, mas não é medo, não é pavor, é temor. E temor é a ideia de respeito, de prudência, de olhar e falar assim: isso tudo é muito grande para nós, mas nós confiamos naquele que nos deu a visão, amém? Se Deus te deu a visão, se Deus tem dado uma visão a essa igreja, nós precisamos de abraçar essa visão, meus irmãos.
uma visão nos causa temor. Só que essa visão, ela também é fruto da oração que nós fazemos. Deixa eu perguntar para essa igreja, quem está aqui nessa igreja há mais de 3 anos? Que é membro da igreja há mais de 3 anos? Quem está aqui nessa igreja que é membro há mais de 4 anos? Quem está aqui na igreja desde que ela foi criada, organizada em 93, né? 93? 93. Quem está aqui? 93, ó. Irmãos, vocês que começaram, vocês oraram para essa igreja crescer, amém? Não foi? Deus não deu uma visão de crescimento para vocês? Deus então vai cumprir isso em nome de Jesus. Agora deixa eu perguntar, quem está menos de 2 anos aqui na igreja? Irmãos que foram batizados, recebidos, menos de 2 anos, não é? Então deixa eu perguntar uma outra coisa. Esses que estão levantando a mão agora, menos de 2 anos, é fruto da oração de quem? De vocês que estão há muito tempo aqui na igreja. E essa oração, ela é feita sempre. Daqui a 2 anos a gente pergunta, ela vai ser fruto da oração dessa igreja hoje. E a igreja vai crescendo e vai crescendo, e é fruto de quê? Da oração. Zacarias, ele também tem essa visão, mas ela é fruto de uma oração que ele tinha feito. Olha o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele vinha orando, ele vinha clamando diante do Senhor por um filho. E agora Deus dá a visão a ele e fala: a tua oração foi ouvida. A igreja de Jesus, a sua oração foi ouvida. E Deus tem derramado a bênção dele e vai continuar derramando a unção e o poder dele sobre esse lugar. Agora nós precisamos de entender: quantos de nós temos orado por um verdadeiro avivamento no meio da igreja? Há quanto tempo nós ouvimos falar do que Deus tem para fazer no nosso meio? Essa nova visão, ela tem que trazer para nós, essa unção de Deus tem que trazer para nós alegria e prazer, e não divisão e confusão no meio da igreja. Versículo 14 diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. A visão era o quê? Você vai ter um filho, o seu filho vai ser uma bênção, ele vai trazer prazer e alegria. A visão que Deus tem dado de crescimento é para isso, para nós termos prazer e alegria. Terceiro ensinamento: quais as características desta visão? Quais são as características dessa visão? Hoje, na atualidade, quais são as características dessa visão? Primeiro, será grande diante do Senhor. Versículo 15. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, cheio do ventre. Primeira coisa, essa visão é uma visão grande. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Certa vez, eu fui ser pastor de uma igreja, que o conselho me chamou e falou para mim a seguinte frase: se o senhor, pastor, vier para cá e conservar o que nós temos aqui, nós estamos muito felizes. Sabe qual foi minha resposta para aquele conselho? Falei: primeiro, eu não sou formal nem freezer para conservar nada. Segundo, Deus tem me dado ministério de crescimento. Sabe o que eles me disseram? Não, mas a gente acha que o crescimento pode vir, mas agora e não sei o que. Sabe o que eu falei para eles? Meus irmãos, então eu não sou pastor para vocês. Deus abençoe, vos guarde. E não aceitei o convite da igreja. Sabe por quê? Porque eles queriam que fosse conservado aquilo lá. Ou nós temos a visão de crescer, ou a gente não tem. Ou a gente quer realmente crescer para a glória de Deus, ou a gente fala assim: Senhor, vamos manter aqui, conservar, vamos comprar uns vidros formal, vamos colocar freezer aqui e vai ficar tudo bem. É isso que você quer? Não, eu tenho certeza que não. Então nós temos que ter uma visão grande diante do Senhor. Essa visão grande diante do Senhor não permite que o mundanismo entre, porque uma das ideias que tem é que uma igreja muito grande é uma igreja que pode tudo. Já notaram
pessoas têm essa ideia? Ah, não, se a igreja crescer, vai perder o controle, não vai ser mais assim, as pessoas não vão ter vida com santidade. O texto diz que o menino ia nascer, seria grande diante do Senhor e não beberia vinho, ou seja, ele não iria se contaminar com as coisas do mundo. Se nós queremos uma igreja forte nesse lugar, nós precisamos ter uma vida de santidade com Deus, meus irmãos. Dizer não ao pecado, dizer eu não aceito viver uma vida de acordo com o mundo. O mundo não vai ser exemplo para mim, pelo contrário, a igreja de Cristo vai ser exemplo para o Senhor. Nós vamos influenciar o mundo e não o contrário. Essa visão, ela também precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja de Jesus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, porque no versículo 15, no finalzinho diz assim: e será cheia do Espírito Santo já do ventre. Esse menino, João Batista, já seria cheio do Espírito Santo. Essa era a visão de Zacarias. Agora, qual é a visão que Deus tem dado para nós? Uma visão de crescimento, a visão de uma igreja que vai, que contribui com missões, que tem dinheiro para socorrer os necessitados, que está pronta a abrir os braços a quem necessita. Esta é a visão que Deus tem nos dado. Só que nesta visão, olha o que diz o versículo 16 e 17: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. É isso que Deus tem chamado eu e você, querido. Como igreja de Jesus, nós precisamos de sair para levar o Evangelho e converter a muitos. Esse ano que nós estamos terminando agora em novembro, porque o nosso ano eclesiástico termina no dia 30 de novembro, nós tivemos 30 novos membros, é isso? 35 novos membros na nossa igreja. Aí você diz assim: pô, glória a Deus, né? Glória a Deus, mas nós podemos ter 70 ano que vem, amém? Mas depende de quem? Do pastor, né? Depende do conselho, depende dos presbíteros, depende de mim, de você, irmão. Depende de mim, de você. Depende de nós buscarmos, arregaçarmos as nossas mãos e falar: vamos trabalhar, vamos sair em campo, vamos convidar, vamos trazer. Essa é a visão. Converterá muitos ao Senhor, chamar um povo, para preparar um povo habilitado para o Senhor, um povo sarado, um povo curado para a glória de Deus, um povo que está disposto a ser tratado pelo Senhor. O quarto ensinamento agora nos traz algumas reflexões para a nossa vida individual. Existem consequências, porque até agora eu não falei nada de novo. Nós temos uma visão de crescimento, Deus está nos dando, nós estamos avançando. Os irmãos sabem que nós já fizemos a fundação, a sondagem do terreno. Agora vamos esperar o relatório. Esperando o relatório, vamos começar a furar buraco em nome de Jesus. Não temos dinheiro, mas Deus vai mandar para fazer um novo templo, irmãos. Agora, nós temos certeza disso. Nós temos convidado, nós temos falado do amor de Deus. A igreja está crescendo, glória a Deus. Mas pode ter consequências quando nós esquecemos e descremos da visão que Deus nos dá. Presta atenção. Deus traz consequências sobre a minha vida e a sua vida quando nós esquecemos e descremos da visão que Deus nos dá. E a primeira consequência é que as nossas limitações ficam maiores do que o poder de Deus. Temos um templo novo para fazer. Dinheiro pra caramba, né, presbítero? Muito dinheiro que a gente precisa para fazer esse templo novo. As limitações começam a ser colocadas. Mas nós não temos dinheiro, nós não somos uma igreja rica, nós não temos milionário na igreja, não temos gente que pode contribuir com muito dinheiro. E eu não estou perguntando isso. Estou falando que Deus tem para nos dar, amém? Deus pode fazer. A igreja é dele, não é minha, a obra não é minha, é dele. E a gente começa a colocar limitações.
Olha o que diz o versículo 18, a limitação que Zacarias coloca, a visão que Deus dá a ele. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias, sabe aquelas pessoas que falam demais? Já ouviu gente que fala demais? Já viu quando tem uma pessoa que está falando e fala uma besteira? E a gente logo pensa assim: perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto. Zacarias foi assim. Perdeu uma ótima oportunidade de calar a boca, de ficar quieto. Mas não, resolve falar. Resolve colocar as limitações que ele vê. E a primeira limitação é que eu sou velho. Irmãos, quando nós esquecemos a visão de Deus, as nossas limitações ficam maiores do que o poder de Deus. Deus fala: eu vou fazer, e nós falamos: não tem como. Deus fala: eu tenho toda a autoridade. Não, Senhor, não é bem assim. Deus fala: nós vamos caminhar, e você fala: tem mar vermelho na minha frente. Deus fala: vocês vão mandar cair maná no deserto. Você fala: não, nós vamos morrer de fome. Queridos, se Deus te deu uma visão, abraça essa visão em nome de Jesus e não coloque limites ao poder de Deus, porque para Deus não há impossíveis. É o que a palavra do Senhor diz. Quando nós limitamos o poder de Deus, a gente perde a autoridade da proclamação. A gente perde a autoridade profética que Deus tem nos dado. Como profetas, eu e você, Deus tem nos dado autoridade profética para poder falar a esse mundo a palavra do Senhor. Mas quando nós limitamos o poder de Deus, nós nos calamos e nós perdemos a autoridade da proclamação. Zacarias ficou mudo. Versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O que ele fez? Não creio, não pode o anjo. Então você vai ficar mudo. E é isso que tem acontecido com a igreja. Quando a igreja perde a visão, quando a igreja perde o foco, quando a igreja não tem mais autoridade profética, ela fica muda, ela não tem mais como falar. As pessoas precisam, tem uma multidão, lembra? Lá fora esperando Zacarias sair. Versículo 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Tem um povo lá fora esperando a palavra de Deus. Tem um povo que quer ser salvo. Tem um povo que quer sair das drogas. Tem um povo que quer sair da prostituição. Tem casamentos que estão destruídos. Tem pessoas que estão tentando se matar e precisam da graça e do amor de Deus. E a palavra do Senhor diz: como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você somos chamados a isso. Eu e você somos chamados à responsabilidade. Essa é a consequência da gente descrer e esquecer a visão que Deus nos dá. As nossas limitações ficam maiores do que o poder de Deus. Nós perdemos a autoridade da proclamação. O povo fica sem palavra de Deus. Mas o quinto ensinamento nos diz o que a misericórdia de Deus pode fazer por nós, mesmo quando nós não conseguimos crer na promessa de Deus. Mesmo eu não conseguindo crer na promessa de Deus, a misericórdia do Senhor me assiste e está perto de mim. Mesmo eu não crendo, mesmo você não crendo, Deus vai manter a promessa dele, querido. Deus vai manter a promessa dele independente de você. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Ou seja, você, meu filho, não crê, problema seu. Eu sou Gabriel e é eu que estou falando em nome de Deus. Ou seja, ele está falando assim, é Deus que está falando para você. E nessa noite, igreja de Jesus, é Deus quem está falando nessa noite. Erga-te em nome de Jesus e abre a boca com palavra profética para esse mundo. Glória a Deus. Deus vai manter a promessa dele. Deus vai cumprir a promessa dele. Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. O Deus que faz a promessa é o mesmo que cumpre.
A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Deus faz com que você volte a ter voz profética. Talvez a sua voz tenha sumido, e você não consegue mais falar de Deus. Mas Deus tem poder o bastante para fazer a sua voz profética voltar. No versículo 64 do capítulo 1, diz assim: imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Zacarias, ele, quando o menino nasce, a visão chega, a voz dele volta. Deus pode fazer você ter voz profética nessa noite, querido. Pode restaurar a voz profética no seu coração. Só que essa visão traz temor a todos. Versículo 65, antes tinha trazido temor só ao coração de Zacarias, agora traz temor a todos. Versículo 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Ou seja, todos ao redor viram. Ontem eu tive uma igreja pela manhã falando, e você sabe o que eles me disseram? Olha a pergunta que me fizeram: o que está acontecendo na igreja presbiteriana de Boa Esperança? Eu falei assim: opa, será que eu não sei o que está acontecendo lá? Eu, como pastor, fiquei lá preocupado, né? Falei assim: mas o que está falando? A gente vê todo mês ter batismo naquela igreja, o que está acontecendo lá? Falei: nada demais. Tem alguma coisa acontecendo demais aqui? Tem alguma coisa de culto diferente? Tem alguma programação estranha? Tem cantor vindo? Tem pregador de fora? Nada. Só tem um povo que tem trabalhado para a glória de Deus. Amém? E nós vamos continuar crescendo, irmãos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos a nossa boca e falamos em nome de Jesus, as coisas acontecem. As pessoas precisam de ter voz profética, e o temor vai vir sobre todos, não é só sobre um ou outro. As pessoas ao redor vão morar e falar assim: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por isso nós estamos alegres. Quando Deus traz a misericórdia dele, mesmo quando a gente não consegue crer na promessa de Deus, Deus continua sendo misericordioso. Porque olha o que acontece com Zacarias no versículo 66. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá, pois, ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. A conversão, a mudança, arrependimento. As pessoas agora veem, o mundo vê, mas a palavra precisa sair da boca de quem? De Zacarias, de mim e de você. E a gente termina dizendo que Deus pode nos fazer cheio do Espírito Santo para o ministério profético. Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, e ele faz o cântico de Zacarias. Deus pode abrir a sua boca no nome de Jesus como voz profética. Você crê nisso, meu querido? Você quer isso na sua vida? Aí a pergunta não é se você crê mais, é se você quer. Porque Zacarias cria, mas quando a notícia chegou, ele ficou com medo e falou: não creio. E aí ele ficou mudo. Eu não gostaria que você saísse desse lugar mudo, mas que você saísse daqui falando daquilo que Deus fez na sua vida e que pode fazer na vida do outro. Eu não sei, queridos, qual é a sua situação, mas eu sei que, como servo de Deus, eu e você temos o dever de falar do amor de Deus. Eu quero convidar todos que põem em pé nesse momento, e eu quero orar pela sua vida, meu querido, nesta noite. Quero que você, junto comigo, ore ao Senhor
E eu quero te convidar, talvez nessa noite, você tenha vindo à casa do Senhor, e essa palavra, em algum momento você falou assim: eu preciso de que minha boca se abra para pregar o Evangelho. Eu preciso ser um proclamador do reino. Eu preciso ser um profeta que fale em nome do Senhor. Eu preciso ser alguém que verdadeiramente fale do amor de Deus. Eu não quero ficar mudo. Eu quero que a minha voz fale a tempo e fora de tempo. Você que nessa noite precisa de uma restauração profética na sua vida, eu quero orar pela sua vida agora, meu irmão, em nome de Jesus. Quero te convidar, sai do seu lugar agora. Você precisa de uma restauração profética na sua vida. Fala: Senhor, eu preciso de estar cheio do Teu Espírito, eu preciso de amar as pessoas, eu preciso de pregar o Evangelho, eu preciso desimpedir a minha língua, eu preciso de falar mesmo do Teu amor a tempo e fora de tempo. Eu preciso disso. Eu preciso de perder a timidez, eu preciso de perder o medo. Eu preciso disso, Senhor. O Espírito Santo vai estar desimpedindo você, para você voltar a ter voz profética, palavra de Deus, proclamar o reino de Deus de uma forma poderosa na sua vida e na vida das pessoas. Há pessoas que precisam, estão lá fora carentes, e nesse momento Deus está colocando aí no seu coração pessoas que estão precisando de você, pessoas que precisam da sua palavra, como palavra profética. Essa pessoa que vem na sua mente agora, ore por ela, clame a Deus por ela, e seja o canal para ir lá buscar ela em nome de Jesus. Traz ela aqui domingo que vem, para ouvir a palavra do Senhor. Abre a tua boca em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus vai desimpedir a sua língua. As promessas do Pai vão se cumprir. A lua não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas estão.
Deus, o teu povo nessa noite clama diante de ti, Senhor. Pai, clama, ó Deus, por voz profética. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, usa os teus filhos, Pai, como proclamadores do teu reino. Ó Deus, como pessoas que têm a visão, entendem a visão, estão cheios do temor do Senhor, mas que agora, ó Deus, saem para proclamar esta visão, Pai. Derrama a tua unção sobre eles, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia. Visita o coração dos teus filhos, Pai. Dá sabedoria, Pai, para que falem em teu nome, para que proclamem o teu reino, para que essa língua seja desimpedida em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Usa os teus filhos com poder e com graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o poder, a autoridade, o consolo e a unção do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos, e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. O Ministério do Louvor vai estar fazendo pós-lúdio. Após o pós-lúdio nós temos cantina ali fora, salpicão ali fora. Você vai poder participar da cantina. Vamos celebrar Cristo.